Bom, nossa aula de hermenêutica, nós vamos aqui fazer uma interpretação gramatical, porque a língua portuguesa, que é a língua que está traduzida na nossa Bíblia, ela tem as suas regras gramaticais que vão ajudar bastante a gente na interpretação. Tiago capítulo 2, versículo 1, eu tenho aqui a nova versão transformadora, que é a outra versão, sempre trabalhar com duas versões pelo menos, para poder abrir o entendimento do texto, tá bom? E a nossa Bíblia que eu vou estar utilizando hoje é a atualizada, portanto a atualizada junto com a nova versão transformadora. Essa daqui eu ganhei, né? Gostei bastante da linguagem dela. Vamos aqui. Começa lá. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Aí aparece o quê? Aparece um pronome. Pronome, aquilo que vem para favorecer o nome, para esclarecer o nome que eu vou citar logo a seguir. Então, esse pronome é o que vem junto com o nome. Que tipo de pronome que é? Possessivo. Quais são os pronomes possessivos? Meus, nosso, vosso. Isso aí é pronome possessivo. Aqui no caso, meu é um pronome. Aí você percebe o quê? Que ele está no plural. Faz diferença na interpretação? Sim. É bem genérico. Meus irmãos. Aqui, irmãos. Adelphoi. Quer dizer, você tem um pronome aqui de tratamento com afetividade. Meu irmão é alguém que é da minha família. Então nós estamos aqui entre irmãos, estamos conversando. Meus irmãos, vírgula. Ele colocou a vírgulazinha do lado. Essa vírgulazinha é porque eu vou dar continuidade à minha frase, mas espera aí, eu vou tomar um fôlego para aquilo que eu vou falar. Eu quero falar, mas deixa eu tomar um fôlego primeiro. Meus irmãos, aí eu paro. Não tenhais, aqui o verbo. Qual que é o verbo? Ter. É uma ação. Apareceu o verbo, tem uma ação. Alguma coisa tem que ser colocada em movimento. Vem? Esse ter significa não tenhais. Agora, se eu tenho o verbo ter, eu tenho, você tem, ele tem, nós temos, vocês têm, eles têm. Ora, eu tenho o quê? Não, eu devo ter ou não devo ter? Não devo ter, ó. Eu tenho uma negação aqui, ó. Não tenhais. Não é para ter. Se você tem, não é para ter. O verbo está sendo negado aqui. Ora, se não tivesse ali, não tenhais, ele já seria o quê? Positivo. Naturalmente positivo. Aí você está interpretando a palavra de Deus e precisa colocar esse não em evidência. Não tenhais, não ter o quê? A fé. Não ter fé, olha só, hein? Tiago está dizendo, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nessa noite eu quero pregar para vocês sobre o mandamento do apóstolo Tiago. E Tiago falou para não ter fé em Jesus. Eu vou provar com a Bíblia para vocês. Abram aí Tiago capítulo 2 e leiam comigo só a parte A do versículo. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a fé de Jesus Cristo é só de Jesus Cristo. E você está com muita prepotência, muito orgulho, muita arrogância, muita vaidade, achando que você pode ter a fé do Senhor Jesus Cristo. Não! Tiago, irmão de Jesus, diz, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós fizemos uma boa hermenêutica da palavra de Deus, e para provar o quê? De que não é necessário ter fé. Fé é uma doutrina que ensina por aí. É só vocês lerem a Bíblia direito. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Amém? A parte de acepção de
pessoas? Hã? E o resto do versículo? Resto de versículo, irmão? Resto de versículo. É verso linguístico. Em acepção de pessoas. Ah, Não é resto, é isso que eu estou falando. esse que é o problema desse pessoal fazer teologia. Aí depois não deixa a gente pregar em paz. Né? Esses irmãos que pregam que estudam teologia acham defeito em tudo quanto é pregação. Está escrito aqui, ó, que é para não ter fé. A interpretação está errada. A interpretação está errada. Tem outra coisa que vai colocar. Mas eu sou um pregador com gravata aqui, ó. Ele é Sou um eu. pastor. Né? Sou um pastor ungido. O senhor fala do antigo. Eu acabei de ler. Ele é um apóstolo. Por isso, esse negócio de a parte A do versículo, a parte B do versículo, só a parte A, só a parte B do versículo, calma lá. Por quê? Porque é um pretexto para quê? Para heresia. Texto sem o contexto, pretexto para alguma heresia. Ora, o apóstolo Tiago disse: meus irmãos, não tenhais, ó, pronome possessivo, né? Ó, meus irmãos, no plural, não ter negação do verbo. Não ter a fé. Aí vem pronomes pessoais. Pronomes pessoais que é aquele tratamento. Né? Qual que é o pronome pessoal aqui? Pronome pessoal que não é o título ainda. Tá bem? Não é o adjetivo ainda. Qual que é o pronome pessoal? Jesus Cristo. Esse aí é o nome dele, tá? O nome próprio. Por isso que você vai ler lá. Jesus Cristo. Vamos ver se o meu outro piloto tá. Mas é que eu gasto muito. Meu Deus do céu. Essa tinta aqui. Né? Ó, Jesus Cristo. J maiúsculo, C maiúsculo. É nome pessoal. Bem? Só que Jesus Cristo, aqui a natureza, a gente lê isso lá em Cristologia. Vocês lembram? Qual é a natureza? Humana. E aqui? Divina. Faz parte da minha interpretação? Sim, o apóstolo Paulo dá peso quando ele fala só nosso Senhor Jesus, Cristo Jesus ou só Cristo. Ele está se referindo à natureza humana e à natureza divina de Jesus e ainda mais um título messiânico. Qual que é? Senhor. Senhor de quem? Senhor de quem? Hã? Senhor da glória, é só isso que diz, o texto diz? Senhor da glória? Tem mais um pronome possessivo aí. Nosso. Ó. Nosso Senhor. E ainda Senhor da glória. É nome de pessoa, glória? Irmã Glória, Deus está me revelando nessa noite que tem um versículo para a senhora aqui. Ele é o seu Senhor, está aqui o seu nome na Bíblia. Irmã Glória, receba a revelação. Né? Você faz o que você quiser. Aí aparece uma palavra aqui, vírgula, outro fôlego, tá vendo? Senhor da glória. Olha quanta teologia você tem para estudar aqui, ó. Você tem cristologia para estudar, a natureza humana de Jesus. Você tem aqui sobre os títulos messiânicos de Cristo, tá vendo? A glória de Deus, aquela palavrinha lá que não existe na Bíblia, chamada Shekinah, que o pessoal usa. Não existe essa palavra na Bíblia, tá bem? Não existe. Ela é uma palavra mística do Talmud, bem? Ela faz parte do ocultismo, ela não faz parte da teologia. Essa palavra não deve ser utilizada. Vou pôr assim ali. Mais um hino estragado. Olha, não só por essa teologia. Só eles marcam. É só Jesus na Pode. A cena vai se Então, falar. onde apareceu essa palavra, então? Do Talmud. Talmud é um livro místico dos judeus, né? Aí eles usam essa palavra. A palavra bíblica é kavod, tá vendo? Kavod. Kavod significa morada, tá? Morada ou peso. Então, kavod é a glória de Deus. Essa é a palavra hebraica. A palavra Shekinah no Talmud, ela não tem qual sentido? Ela é negativa. É negativa? Ela é uma glória que você consegue através de um ritual de misticismo, mágico, ocultista. É
uma invocação, entendeu? Não pode se utilizar. Faz parte da magia. Magia da Cabala. Da Cabala judaica. Aí tinha lá, eu tomava conta de uma mocidade, que o nome da mocidade era Shekinah. Aí eu fiz o estudo de tudinho, letra por letra, tudinho. Falei para eles, não é bíblica, isso, aquilo, outro, já tá, fica, né? Mas se puder trocar, troca. Eu não sei se eles trocaram ou não, né? Mas o pessoal usa bastante, né? Mais um hino estragado. A gente não sabe. Aos poucos a gente vai descobrir, né? Vai ser a opção para ouvir. Oi? Vai ficar sem a opção de música para ouvir. Vai ficar. Tem que fazer igual a mãe dizer. Vai ficar com ouvido crítico, né? Bastante crítico. Mas o pessoal usa, né? Usa essa palavra aí. Olha, no grego, tá? Que é o Novo Testamento, aqui é doxa, tá? Senhor da doxa, é a glória. O que é doxa? Doxa é de onde vem a palavra ortodoxa, né? Sim. Doxa é aquilo que passa por uma espécie de coisa certa, tá? É o que é certo, tá bom? A doxa é aquilo que se manifesta porque está certo. Aí vem o ortodoxo, né? Muito certo, corretíssimo, né? Sem erro, a ortodoxa. Aí você vai estudar como isso aí? Através das concordâncias, chave bíblica, comentários, e o pessoal vai ajudando você a esmerilhar a palavra. Então, meus irmãos, vamos aqui, já que eu estou em família, não tenhais uma fé que Jesus não tem, é uma fé que faz acepção de pessoas. Aí eu pergunto, se usa a palavra acepção no dia a dia? Só na igreja. Não tem ninguém usando isso na empresa. Tem? Não tem. Às vezes eu falo, não sabe, eu falo na tradução. Isso é um evangeliquez nosso, né? Isso. Vamos aqui, nova versão transformadora. Essa nova versão transformadora, ela é feita pela editora Mundo Cristão, tá bem? Mundo Cristão, ela é baseada assim na tradução do João Ferreira, tá bem? Baseada apenas, tá bem? Mas, a nova versão transformadora utiliza a metodologia da tradução das línguas originais, né? Por Tyndale House Foundation. Nova versão transformadora, NVT. Aí tá aqui, tá, a editora Mundo Cristão, impresso na China. Impresso na China. Meu Deus. Sindicato Nacional dos Editores de Livros no Rio de Janeiro. Vamos ver como que diz aqui. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Olha que versão boa, né? Excelente. Meus irmãos, ele mantém o pronome possessivo. Como podem afirmar que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como podem afirmar que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, né? Se mostram favorecimento, acepção de pessoas, favorecimento a algumas pessoas. Ficou excelente essa tradução, vocês não acham? Muito, é esclarecedoríssimo, bem clara, né? Eu tenho a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, favorecendo algumas pessoas, né? Tendo a tropa de elite, osso duro de roer na sua igreja, os mega blaster contra os peba, de pé rapado, é assim, aí já é a linguagem nossa aqui, do dia a dia, né? Então, ele manteve aqui, manteve o sentido. Só que no final, o que ele fez? Ele colocou um ponto de interrogação. E por que esse ponto de interrogação? Porque lá no original, que foi escrito em grego, você não tem esse ponto de interrogação,
ponto de exclamação, letra maiúscula, letra minúscula, vírgula, não tem. Eu já fiz aquele exercício aqui, vocês lembram? Que eu escrevi a frase toda, sem espaço, sem nada. Da onde que vem esse trabalho? Dos tradutores. Por isso, várias versões, diversas versões, sem preconceito se é católica, se é não sei o que, pega as versões. Tem uma hora que vocês vão ter que ter estômago para poder comprar uma versão das Testemunhas de Jeová. Vai lá e compra. Tem lá uma tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, para ver como é que eles fizeram a tradução. E por incrível que pareça, os linguistas dizem, é uma boa tradução. Eu tenho lá. É uma boa tradução. Ela erra naquele ponto tendencioso, né? De Jesus, não quer provar a existência da alma após a morte. Cancela alguns versículos, né? Vamos, o versículo nem tem isso lá. vamos cortando, né? Vamos cortando. Agora, quem fez aquela tradução não era um mestre em grego. Eles fizeram mais alguma fora essa tradução no mundo? É porque depois o Rutherford, ele fez ele que é o responsável, né? Mas eles tiveram mais alguma, nem a gente fizemos aí atualizada? Sim, eles estão revisando constantemente. Está revisando. Estão revisando bastante. Mas como a teologia deles não permite, né? A luz não brilha entre eles, né? Não deixa de dizer assim. Bom, por quê? Aí ele dá a razão. Você vai procurar o quê? Vocês lembram da regrinha lá das 6 perguntas? Vamos lá. Sim, calma aí. Por quê? Onde? Como? Quando? Quando? Quem? O que? O quê? E como? Por quê? É uma razão. Tá vendo? Por que eu não posso? Ué, eu tenho que aceitar todo mundo do jeito que é, meu? Cara mal cheiroso, toma nem banho, mal criados, né? O outro é falador, entendeu? Não sabe a diferença entre vir para a igreja e ir para o bar, não. Vem de qualquer jeito, aí que nem se fosse o bailão. Por quê que eu não posso ter essa discriminação, esse favorecimento a algumas pessoas, esse favorecimento? Por quê? Aí ele explica. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo. Por quê? Porque o quê? Se no vosso ajuntamento entrar algum homem, singular ou plural? Um homem só, tá vendo? Algum homem. Esse algum é um artigo definido ou indefinido? Indefinido. Algum pode ser qualquer um. O homem de anel no dedo, artigo definido. O homem, algum, indefinido, qualquer um, né? Algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje. Aí tem a comparação, regra da comparação. Vocês viram que Tiago sempre faz comparação? Sim. Aí você está na sua tabela, você faz aqui, ó. Homem bem trajado com anel de ouro. Anel de ouro. Tem que colocar anel de ouro? Sim. Ele colocou no texto anel de ouro, se coloca anel de ouro. É alguém que com muita importância. A irmã não trouxe aquele seu canetão bom não, né? Esse não, né? Não vai chegar. Aí, vamos lá. E o outro? O outro tá como? Sórdido traje. Pobre, ó. Nem chama de homem, né? Chama de pobre. Deixa eu ver aqui a minha versão. Algum pobre, ó. Então mantém o algum aqui, ó. Algum. Algum homem, algum pobre. Faltou o quê? Homem. Pobre não é nem homem, né? Perdeu até o direito de ser. É um pobre qualquer, deixou de ser homem. Com sórdido traje, ó. Sórdido traje. O que mais que faltou? Faltou? Não tem nem anel. Não tem anel. Esse aqui tem anel,
é bem trajado, né? Esse aqui não é homem, é só um pobre qualquer, sólido traje. Aí surgiu o problema. Vamos para a tradução, vamos para a nova versão transformadora. Vamos lá. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões, vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, melhor usar o quê? Traje ou roupa? Usar roupa. Aí pronto. Aí colocou anel no dedo, né? Anel de ouro. Ele falou joias. Não atrapalha nada, né? Sórdido traje. Sórdido. O que é sórdido? Sujo. Você troca sórdido por sujo. Pronto. Roupa suja, bem trajado. Aí nós que somos igreja de bairro, portas abertas, culto de Santa Ceia, um bar em cada esquina. O que acontece conosco? Um culto de evangelismo, uma panfletagem. O que acontece conosco? Toda hora. Toda hora. Na praça, toda hora. Chega o cara toda hora. Parece um desaforo, né? Um desaforo. Dizem as lendas que Jesus ele se faz de pobre, de andrajoso e de sujo, né? Mas é lenda, né? Só que o que não é lenda? O que não é lenda é que os anjos se transformam em homens e não dá para saber que são anjos, porque ele vem disfarçado. Isso não é lenda. Alguns, sem saber, hospedaram anjos, e não eram anjos, eram o Ló, né? Não sabia que era anjo. O Ló pensou que era um homem, né? E eram anjos. Isso não é lenda. O Senhor Jesus ele andou ao lado dos discípulos e ninguém percebeu que era Jesus. Pensou que era um peregrino qualquer. Aí vai que numa dessas aí, um anjo desse aí fala, agora eu vou testar o Colorado. Meu pai. Vou testar o Colorado. O domingo de missão foi assim. O de missão foi assim, o de missão. Deixa ele falando aí. Só vem esse tipo de pessoa. Só, né? Ixi. Teve o evangelismo, né? Aqui na Ponte Droga ali, onde tem mais esse tipo de gente. E o que veio foi esse tipo de gente mesmo. Tá vendo? É bem isso que o senhor falou aí. E no começo o apóstolo Tiago falou o quê? Bem-aventurado quando vocês sofrerem uma provação. Olha a aprovação aqui. Está sendo provado, não é aquela coisa fora do comum. É um cara bêbado entrando na igreja, né? Um drogado. Olha que situação mais crítica. Aí você fala, mas qual que é a situação crítica? É porque quando chega aquele que está bem trajado, roupa de missa, lógico, seja bem-vindo, né? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Se gostar, fique conosco e traga mais um. Né? É de cor e salteado, porque ele veio com roupa de missa. Mas aquele não, aquele lá com roupa de garçom, aqui nessa mesa de bar. Pronto. O cara vai pro bar, bebe todos para depois ir para a igreja. Ixi, fazendo evangelismo na comunidade muitas vezes, várias vezes. E eles capricham no mau cheiro, né? Capricham. Não, o pior pastor, que a gente vê na porta algumas vezes, às vezes passa ação ali e nem olha para a cara da gente. Eles passam na porta ali da igreja, baixa a cabeça, não falam nem uma boa noite. Mas quando eles estão bem ardidos mesmo, aí eles vêm. Incomodar. Essa é a aprovação que você falou. Essa é a aprovação. A prova da vossa fé. Essa é a prova. Aí você fala assim, quando você está bom, você fala assim, tem cumprimento, agora você quer vir? Aí pronto. Aí você pega o pastor Tiago que veio pregar no culto da mocidade, não pode falar que é das irmãs, tem que ser da mocidade, né? O pastor Tiago, ele fala, entrou os dois. Aí você lembra da parábola de Jesus, né? 2 homens subiram ao templo para orar. Entrou os dois. Um que não tem nada a ver com a igreja e o outro que tem tudo a ver com a igreja. O que tem tudo a ver com a igreja é mais pecador do que aquele que não tem nada a ver com a igreja. Você vai lá na sua interpretação, você vai pegar uma passagem que eu já falei o nome aqui. Passagem correlata. Ó, a parábola do publicano. Essa parábola do publicano,
que muitos dizem que não é uma parábola, é uma história real que Jesus contou. Essa parábola, ela é uma passagem que se relaciona com a outra, não é? Passagem correlata, está se relacionando com a outra. A parábola de Jesus é interpretada por Tiago, ou o texto de Tiago é interpretado pela parábola de Jesus. Um ilumina o outro. Quanto mais lâmpada, melhor para todo mundo, né? Essa sala aqui, escura. Eu fazia culto num lugar, uma vez que não tinha iluminação nenhuma, era na base da vela mesmo. Aí, né, tinha que ser na vela, não dava para ler a Bíblia direito, nem enxergar o irmão e a irmã direito, vai do jeito que está. Agora tem aqui essas lâmpadas fluorescentes. Quer dizer, você tem quanto mais textos correlacionados sobre o assunto, mais claro vai ficar o sentido. Vamos ver o Tiago começando aqui a lapada dele, né? Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz traje precioso, e lhe disserdes, olha o tratamento de acepção aqui, tratamento VIP, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Aí qual que é o verbo? Assenta-te. Vamos lá. Vai. O que? Atentardes, ó, tá vendo a atenção? Ó, atentardes. Você deu atenção, porque já na porta ele já chamou a atenção. Você já prestou atenção. É igual você quando vai na loja comprar. Pode ir na loja comprar. Pode ir. Vai com roupa de serviço, com sacola de marmita. Vai lá. Meu pai já Na loja. Pode ir. Né? Vai depois, no outro dia, para comprar. Com roupa de quem vai no shopping. Para comprar. Vê o mesmo vendedor como que ele é. Como que ele se trata. Quantos vêm e quantos não vêm. Entra no mercado. Os caras, sabe quem vem? O atendente. O atendente com o off-top na mão, entendeu? Usando um negocinho aqui, andando atrás de você, né? Corredor atrás de corredor. Aí quando você percebe, né? O que você faz? Anda bastante. Pega na bolacha, olha na bolacha, coloca a bolacha de volta, entendeu? Vai lá no corredor de perfume, até uma hora que as câmeras tudo ficam em cima de você. O pessoal atenta, né? Presta atenção na aparência. Aí você precisa de um versículo clássico que fala sobre a aparência. Qual que é? Passagem que está se correlacionando também. Atentar para a aparência. É isso. Isso. Samuel, né? Esse mesmo. Sim, isso. Não olha para novo você, né? Isso. Você pega aquela passagem, aí você coloca ela como passagem paralela, tá vendo? Ó, você pega lá o livro de Samuel, né? Primeiro Samuel, tá acabando a tinta da caneta. Trabalhou demais. Caneta, quando trabalha demais, vai fazer. Né? Ó, primeiro Samuel, passagem paralela. Ó, essa aqui é correlata, né? A do publicano. Essa aqui, passagem paralela. E por que paralela? Porque aparece a mesma palavra, tá vendo? Ó? Não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor olha o coração. Passagem paralela. Por causa da palavrinha que apareceu aqui. Um texto abre o outro. Uma chave abre um cadeado, e que esse cadeado aberto, você abre a caixinha e pega outra chave e vai abrindo. A Bíblia vai se interpretando assim mesmo. E atentardes para o que traz traje precioso. E lhe disserdes, hein? Aí você vai conversar com ele. Olha o outro verbo. Atentar e disserdes. Olha só que educação que esse rapaz recebe. O que a gente diz para ele? Assenta-te aqui, num lugar de honra. Assenta-te aqui. Ó o verbo. Você vai ver, ó que negócio interessante. Você está interpretando, tá bom? Esse aqui, ó, este, aquele, aquilo, aqui,
Eu estou demonstrando, tá vendo? Estou apontando. Aqui. Então, para o camarada que está bem vestido, trajado, né, no dedo, senta-te aqui. Aqui significa o quê? Perto. Do seu lado. Aqui. E o que mais? E disseres ao pobre. De novo. Tá vendo? Tu, pronome de tratamento, segunda pessoa. Eu, tu, ele. Tu, tô apontando, fica aí. Ó, aqui, aí. Então, me interessa, trago para perto. Não me interessa, mantenho longe. Fica aí. Em pé. Ó, assenta-te, fica em pé. Fica em pé, irmã. Está sentado aí nessa casa, fica em pé. Aí. Não, está reservado. Mas eu estou praticando acepção de pessoa, não é? Aí, ó, quem já não passou por isso na Santa Igreja do Senhor Jesus? Quem já não passou por isso? Já vi, já passei por isso, uma centena de vezes. Lição na carne, né? Vou te ensinar como que funciona. Como se prega. Já aconteceu com a senhora isso alguma vez? Não? Bem-aventurada. És muitas mulheres. Você falou que assim, na igreja? De ser discriminada, alguma acepção. Sempre fica aqui esperando que eu vou te arrumar um lugar. Não? Glória. Então, já aconteceu comigo. Né? Aconteceu comigo no dia da pregação. No dia da pregação, o diácono não sabia que eu era o pregador da noite. Cheguei eu, minha esposa e meu filho lá. Aí o diácono não sabia, mas deu um distrato feio mesmo, né? Foi terrível. Obviamente que depois eu dei um relatório, né, para poder consertar esse problema, para que não aconteça mais uma vez, não por ser o pregador, né? Mas porque eu pensei, se fazem isso com o pregador, imagine então com um andrajoso, né? Então, uma pedra, né? Uma pedra de toque. Fica aí. Como? Em pé, porque o cara está fedendo, vai sentar no banco. Vai sujar o banco. Vai sujar o banco, né? Ou você vê, aí ou dá uma escolha pro cara, a dignidade. Assenta-te abaixo do meu. Ó, isso aqui é o estrado, tá vendo? Estrado se coloca o quê? Os pés. Assenta-te abaixo do estrado. Tá vendo? Não senta nem no estrado. Senta no chão, abaixo do estrado. Você vê a linguagem carregada do apóstolo Tiago? Não vai encher os pés. Por que a linguagem é carregada? Porque é um pecado. Isso é um pecado que se comete contra as pessoas. De fazer uma discriminação por causa da aparência. Vamos ver aqui na versão transformadora. Tá bem? Se, por exemplo, chegar a uma das suas reuniões, né? Chegar alguém a uma dessas reuniões, vestido com roupas elegantes, usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui, neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes, guiados por motivos perversos. Você vê a linguagem carregada do apóstolo Tiago. Essa linguagem carregada me faz lembrar das muitas reflexões dos filósofos, né? Os filósofos, eles vão dizer o seguinte, olha, com os amigos, também, você deve ser bem cortês, bem afável. Mas aquele que é declaradamente o seu inimigo, você tem que tratar ele com muita firmeza, porque ele é declaradamente o seu inimigo. Ou quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Se o assunto aqui é malignidade, perversidade, acepção de pessoas, você não pode tratar com eufemismos. Você tem que carregar a linguagem. Aí, como que ele está carregando? Chegou a pessoa na reunião da igreja. É reunião, não é reunião? Não é na sua casa, tal, não é no seu churrasco, é na reunião da igreja, nos vossos ajuntamentos.
as pessoas chegaram. Aí você diz, fica aí em pé ou senta no chão. Você falou para a pessoa, senta no chão. Aí Tiago diz o quê? Porventura, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Qual que é mais pesado? Maus pensamentos ou motivos perversos? Motivos perversos. Aí você carrega a linguagem. Você vem para a versão transformadora e deixa bem claro que é uma perversidade tratar as pessoas com esse desprezo por causa da aparência delas. O texto está sendo esclarecido por nós. Viu aqui, ó? Por quê? Qual é a razão? Por que eu não posso ter a fé do Senhor Jesus em acepção de pessoas? Porque é uma perversidade. É um péssimo pensamento. É um pensamento de gente perversa. E vai virando costume. Por quê? Porque o diácono aprende com um presbítero, que aprende com um evangelista, que aprende com um pastor, que ensina para a líder das irmãs, que ensina para o líder dos jovens, que não é um ambiente agradável. Agora, o cara baleado, ele não tem direito a tratamento humano pelos paramédicos? Baleado? Como que ele é recepcionado no ambulatório? Não vai diretamente para o pronto-socorro? Passa na frente de quem está com febre. Passa na frente. Opa, isso aqui é código vermelho. Se você fizer atenção, aí alguém tem que responder, né? Ora, e por que o hospital consegue dar um tratamento desse para quem está em estado de morte e a igreja não consegue? Não consegue. A igreja a igreja não se vê preparada para receber bêbados, drogados, prostitutas e por aí vai. Muita gente. Quanto maior a igreja, mais frias são as pessoas, né? Quanto maior a igreja, o negócio é muito de protocolo. Você não conhece ninguém pelo nome, as pessoas não se cumprimentam. É um negócio estranho, esquisito, né? Isso de ponta a ponta, não é essa ou aquela igreja, não. Mas aí é o pastor que tem que ensinar, tá, isso? Isso aí é o pastor que tem que ensinar, como o pastor Tiago está ensinando aqui. Tiago está ensinando quem? Ele começa aqui dizendo, ó, eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Tiago é o pastor, está enviando a carta aos irmãos espalhados pelo mundo. Quem ensina essa cortesia, essa cordialidade? O pastor da igreja. Se o pastor não ensinar, os irmãos não aprendem. Tem que ser ensinado, palavra por palavra, exemplo por exemplo. Eu participei de uma igreja onde a irmã do círculo de oração ela cortou a ponta do cabelo. Só que foi lá nos anos 90, quando a irmã não podia ser tão vaidosa assim, que é pecado, né? Aí a irmã, líder do círculo de oração, tinha um cabelo que ultrapassava, né? Então o que ela fez? Cortou a ponta do cabelo, ela parou, tratou para poder o cabelo pegar mais força, crescer mais forte. Essas coisas aí que dizem que acontece, né? Acontece mesmo. Mas não, é que não estava crente. Aí as irmãs mais santas do que a irmã líder do círculo de oração, as irmãs exigiram uma reunião com o pastor para que o pastor disciplinasse a irmã. A irmã orava, visitava, ganhava almas, dirigia o círculo de oração com excelência. A irmã fazia todo o trabalho de igreja, levava centenas de pessoas para a igreja, mas ela cortou a ponta do cabelo. Nossa, mas eles repararam na ponta. É porque era anos 90. Vixe! As irmãs faziam o seguinte, elas cortavam o cabelo, aí elas faziam coque. Aí a hipocrisia prevalecia, né? Cortou o cabelo? Não, estava sempre de coque e não dava para saber se tinha cortado o cabelo ou não. Quando crescia um pouquinho mais, ela soltava o cabelo. Só que tinha aquelas que, né? Opa, notei que está acima da cintura. Acima da cintura. Fizeram uma reunião com o pastor e exigiram que ele disciplinasse aquela irmã, porque ela era um mau exemplo para as outras santas da igreja. Aí o pastor ouviu todo mundo, ouviu a irmã também, e ela falou, não tem mais volta, não me sinto culpado com nada disso aqui, e cortei o cabelo e não vejo erro nenhum. Irmã de escola bíblica dominical, ensinava um monte de gente, né? Tradicionalíssima, mas ela cortou a ponta do cabelo, né?
Aí o pastor pegou e falou o seguinte: bom, então vamos fazer o seguinte, tá bom? Eu tenho 2 pessoas para disciplinar aqui nesse momento, minhas irmãs. Vou disciplinar a irmã, tá bem? Mas eu tenho que disciplinar 2 pessoas. Eu tenho que disciplinar a mim também. Bom, então vamos fazer o seguinte: disciplina só a mim e eu deixo a irmã em comunhão e eu saio da comunhão da igreja até quando vocês quiserem me perdoar. Não, mas o senhor não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, mas é o que eu estou colocando para vocês. Eu estou assumindo a responsabilidade porque ela cortou a ponta do cabelo. Estou assumindo o pecado dela, tá bom? Então a partir de agora eu estou sendo disciplinado por vocês e vou ali conversar com o pastor presidente para ele poder mandar um outro pastor para cá. Não, que não sei o que, não sei o que. Como não? Vocês querem uma satisfação, estou dando uma satisfação para vocês. Aí quando viram que ia perder o pastor, que era uma bênção também, aí o pessoal engoliu em si, né? E a irmã continuou como ciclo de oração normal, ganhando almas, e as outras disseram, como se ela pode, né? Por que nós não? Eu queria isso aí, né? Eu queria isso, Isso. pode. E aí começaram a se arrumar mais, tinha um cabelo diferente, soltaram, não estava mais na coque, acabou com a hipocrisia, entendeu? Pronto, essa é a Assembleia de Deus hoje, é assim, tirando isso daí. Você vê quantas coisas vão acontecendo no nosso dia a dia e a gente pode corrigir com a palavra de Deus se praticarmos. Senão, somos juízes de maus pensamentos, hein? Juízes de maus pensamentos. Perdemos as pessoas por causa de perversidade. Olha só. Versículo 5. Ouvi, de novo aqui, ó. Meus amados irmãos. Qual que é o verbo? Ouve, tá vendo? Vamos ver na tradução. Ouçam, meus amados irmãos. Por que amados irmãos? Antigamente ele falou só, meus irmãos. Agora ele já acrescentou um adjetivo. Os irmãos são amados. Então, o amor foi acrescentado aqui. Eles estão sendo amados. Ouçam, meus amados irmãos. Será que ele está só passando a mão na cabeça agora? Que ele pegou pesado, né? Falou que os irmãos estavam com perversidade, agora ele vai dar uma amansada. É só a gente dar uma continuidade no texto, né? Vamos ver se ele vai dar uma amansada. Que às vezes o pastor é assim, né? Dá aquela chamada, aí bate o arrependimento e depois começa a dar uma aliviada. Eu acho que ele está mostrando que ele está corrigindo porque ele ama. Corrigindo em amor, né? Em amor. Isso deixa claro, né? Deixa claro. Você tem que desenhar, ó. É por amor, né? Deixa claro. Ouvi, amados irmãos. Você vê que está com as vírgulas aí. Ouvi, meus amados irmãos. 2 pontos. Porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Agora ele está argumentando. Está argumentando dizendo, olha, é por isso que vocês não podem fazer acepção de pessoas. Porque se vocês fizerem acepção de pessoas, olha só o que vocês estão fazendo. Deus escolheu os pobres aonde? Deste mundo. Para quê? Olha as perguntas aqui, ó. Deus fez o quê? Aqui, ó. Deus fez o quê? Escolheu. Escolheu quem? Os pobres desse mundo. Para quê? Por quê? Para quê? Para serem ricos na fé. De onde que Deus tirou? Do mundo. Ó, tá vendo? Ó? Quem? Os pobres. De onde? Do mundo. Para quê? Ou por quê? Para serem ricos. Aí tem uma figura de linguagem que eu falei na semana passada, que é a antítese. Vocês lembram? A antítese. Pobre, rico. Antítese. Quem foi que escolheu? Deus. Olha a palavra quem aqui, ó. Quem? Deus. Escolheu quem? Os pobres. De onde? Do mundo. Para quê? Para serem ricos. No quê? Na fé. Aí você vai lá e coloca no seu esboço, ó. Tudo isso aqui, ó. No quê? Na fé. Onde? Mundo. Quem? Deus. Pobre. Tudo isso no seu esboço, para você enriquecer cada vez mais a sua hermenêutica. Foi Deus, ó, Deus que escolheu pobre. Deus escolheu pobre no mundo.
Deus escolheu o pobre no mundo para serem ricos na fé. Como que ele começou aqui o texto dele? Falando da fé, ó, a prova da vossa fé, ó, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, capítulo 1. Aí ele retornou o tema da fé de novo. Você, pobre do jeito que é, foi escolhido por Deus para ser rico. Aí diz, vamos lá, vamos continuar aqui, deixa eu ver a tradução, né? Meus irmãos, não foi Deus quem escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Aí pobre se tornou o quê? Rico. Aí na parte seguinte, ó, de pobre ele vai ser o quê? Herdeiro. Aí você vê, ó, pobre no mundo, tá vendo que eu estou escrevendo aqui, ó? Pobre no mundo, herdeiro no reino, tá vendo? Olha que contraste. Aí você faz a sua pregação: de pobre no mundo a herdeiro do reino de Deus. Aí você vai lá e faz a pregação. Você que é desprezado na empresa, na sua casa, na sua família, você que é desprezado aqui na igreja, você que é o pobre da casa, você que é julgado segundo a aparência, não atentam para você por causa da sua aparência. Lembre-se de Davi, tá vendo? Davi, que era o pobre menino no campo cuidando das ovelhas, tornou-se rei de Israel, rei de Israel, herdeiro do rei, e constrói a tua pregação. Por isso, nós não podemos praticar a acepção de pessoas, porque a gente não sabe amanhã qual desses meninos vai ser o nosso pastor, qual dessas jovens vai ser a líder da mocidade, qual dessas senhoras aqui pode se tornar futuramente a tua sogra. Tem pregação para todo mundo, não dá para saber. E Deus, ele fica de olho naquele que é humilhado na igreja. Pensa numa pessoa que ganha a atenção de Deus, é o humilhado. Pensa. Começou a ser desprezado na igreja, colocado de lado. Fazem isso, hein? Empurram você para fora do metrô. Você já estava sentado no metrô, tiram você e jogam fora. Quem já passou por isso no metrô? Já passei. Eu já estava lá dentro do metrô. Aí entrou mais gente, eu entrei. Melhor sair, porque senão, né? Te tiram para fora. Quantas vezes na fila do pão você perde? Você está ali, ó, na porta do pão. Deixa ele vir primeiro. Aí lá vai você ficar com o pão frio, os outros pão quentes. Um monte de vezes. Você experimenta isso. Você perdendo as melhores oportunidades, vamos colocar aqui os melhores cultos, os melhores congressos, os melhores tudo. Você, sei lá, né? Sofre acepção de pessoas o tempo todo. Aí o que faz Deus? Deus está provando a sua fé. Aí Deus provando a sua fé, aí você tem que pegar uma outra passagem que é justamente aquela que a gente já falou aqui, ó, a do publicano. Aquele que a si mesmo se humilhar. Não é aquele que for humilhado que será exaltado. É aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Não é porque a pessoa está sendo humilhada na igreja que ela vai ser exaltada. Humilhada na empresa que ela vai ser exaltada. Ela só vai ser exaltada por Deus se ela, além de estar aqui no estrado do cara, né? Além disso, tem piedade de mim, pobre pecador. Se humilha mais ainda. É o que diz quem? Jeremias, no livro das Lamentações. Ele não diz isso? Põe a tua boca no pó. Talvez a respeito. Já está no pó, filho. Já está sentado aqui. Já estão desprezando mesmo. Já te esqueceram. Né? O trabalho que a gente faz mil coisas legais, aí quando faz uma coisa errada, tudo não vai. Só olha dizer isso. Então isso é de doer, né? Aí o velho homem vem com tudo. O velho homem. Você não faz o velho, aí faz. Mas essa é a justiça do mundo, né? É por aí, né? O pessoal julga segundo a vista dos olhos. Né? Então, aquele que está em pé, cuide que vai para que não caia, né? Aí as pessoas ainda falam: nossa, ele era uma benção, mas agora. Que desaforo. Era uma benção, mas agora. E aí vai, né? O pessoal levanta e depois chuta para fora. Né? Por isso, está sendo humilhado? Tá bom, aproveita que está sendo humilhado e baixa mais um pouquinho.
se humilha perante a face do Senhor, talvez haja esperança, né? Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Conta para Jesus que estão te humilhando. Conta para Jesus, fala para o irmão mais velho. Senhor, o senhor viu? O senhor viu que eu poderia soltar os cachorros. Ixi, poderia aproveitar a oportunidade e colocar na internet o quanto eu sou desprezado. Mas não, eu vou poupar dessa vez, né? Porque eu fiz tudo e ninguém me enxergou. E você fala para Jesus. E aí, Senhor, até quando vai ser assim? Cansado disso aqui. Qualquer hora dessa, aí pronto. Se isso acontecer, de acordo com a parábola, será exaltado. Ouvir, meus amados, é para ouvir, tá vendo? Porventura, não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé. Como que é a fé? Fé de rico. É uma fé cheia de riquezas. Quando que começa? No capítulo 1. Uma fé provada, mais preciosa do que o ouro que é provado. A prova da vossa fé, que é mais preciosa que o ouro. A nossa fé, ela tem que ser qualificada. Qualificada como? Como sendo a fé de um rico. O que o rico faz quando ele vai no shopping? Ele compra o que ele quer. Não sei. Só não tive isso. Não. Imagina, meu irmão, na cena da novela, que a senhora não assiste mais porque a senhora é crente. Não assisto. A senhora é crente, né? Mas quando a senhora assistia a novela, né, pensa só melhores carros, melhores casas, né? Você nunca viu eles pagando a despesa, estava tudo pronto, né? Esse é o simbolismo que é utilizado. O rico não tem aperto nem mesmo na morte dele. O caixão dele custa 10, 15 mil reais. Pronto. 10, 15 mil reais para enterrar ele. E o velório dele custa mais uns 15 mil reais. Nem na morte ele tem aperto. Ele é rico, ele tem condições. Só que aqui não está falando da riqueza do mundo. Está falando da riqueza da fé. Você que é pobre, tornou-se rico na fé. Com a sua fé você faz o quê? O mesmo que o rico faz com o dinheiro dele. Vai lá e compra, não é? Com a sua fé você conquista. Com a sua fé você vence. É com a sua fé que tem a cura dos enfermos. É com a sua fé que você tem a oração. É com a sua fé que seu louvor sobe. É com a sua fé que você vai para o céu. Rico. Agora, se você não tiver esta fé de rico, estão me machucando, vou sair dessa igreja, não vou abandonar tudo. Aí pronto, você está empobrecido na fé por causa que alguém fez acepção de pessoas. Porventura, né? Vamos continuar aqui. Versículo 6. Mas vós desonrastes o pobre. De novo, que hora que é, por favor, irmãos? Tá, estamos num horário bom, né? Dá para terminar esse versículo aqui para a gente ir lá. Você monta a sua tabelinha lá. Aí aqui, Deus escolheu os pobres. Vós desonrastes. Tá vendo? Aqui o verbo. Verbo escolher. Verbo desonrar. Vós desonrastes o pobre. Mas tem que repetir. Faz tempo que está falando desse pobre aqui, tem que ficar repetindo pobre, pobre, pobre. Sim, é outra regra da hermenêutica. Coisas enfatizadas. Eu vi que uma irmã mandou o livro lá, né? Vivendo na Palavra. Procure por coisas enfatizadas. O que ele está enfatizando? Pobre, pobre, pobre. Entrou pobre e andajoso. Deus escolheu o pobre. Vocês desonraram o pobre. O assunto é o rico ou é o pobre? É o pobre. Tiago está pegando no pé dizendo: olha para o pobre, porque Deus escolheu o pobre neste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino. Aí você vai cometer uma grande falha, porque a Bíblia diz assim, outra passagem correlata, tá? Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, ganhará galardão de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Em verdade vos digo que qualquer um de vós que der um copo d'água fria a um desses pequeninos por ser meu discípulo, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Ora, você não recebeu o pobre, só que esse pobre é herdeiro do reino.
Se você receber ele nessa qualidade, o galardão que for dele é o seu galardão. O que recebe profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. O mesmo profeta de Eliseu é o profeta da Sunamita, porque ela recebeu Eliseu na qualidade de profeta, e o galardão da Sunamita é o galardão do Eliseu. Agora eu pergunto, quantos milagres que a Sunamita fez? Nenhum, fez nada, nenhum milagre. Ela só recebeu o profeta, só. E o galardão do Eliseu, que trabalhou a vida inteira como profeta, é o mesmo da Sunamita. Aí, galera, que essa questão de estar em casa. Aí... Acertando tudo. Então, é a Bíblia nos corrigindo, né? Aí o Senhor Jesus, ele conta uma parábola, de novo uma parábola, para poder ilustrar. Olha, o reino do céu é semelhante a um senhor de seara, né, de vinha, que arrendou a sua vinha para uns trabalhadores. Uma turma das 5 da manhã, uma turma das 9 da manhã, uma turma do meio-dia e uma turma das 5 horas da tarde. Na hora de acertar as contas, ele disse, começa pelos derradeiros. Aí começou com o pessoal das 5 da tarde e deu para eles quanto? Uma diária, né? Uma diária inteira, bom? Uma diária. Aí chegou o pessoal das 5 da manhã, ganharam quanto? Uma diária. Aí eles reclamaram, suportamos a calmaria do dia das 5 da manhã até as 5 da tarde, 12 horas de serviço, e o senhor pagou para a gente uma diária. Essa turma acabou de chegar, nem limpou a enxada, não aconteceu nada, e o senhor o igualou a nós. Aí Jesus disse, ora, de quem que é o dinheiro? De quem que é a seara? Se eu quero dar a este tanto quanto a ti, é acaso mal aos teus olhos o fato de eu ser bom? Pega o que é teu. Não ajustaste comigo uma diária? Eu estou te fazendo algum agravo? Mas Eliseu é o profeta, enfrentou tudo quanto é intempérie. E a Sunamita, uma mulher rica, já tinha um marido, tinha um filho, ganhou o filho de volta pela ressurreição. Como que Sunamita pode ter salário de profeta? Porque ela recebeu profeta. O talento pertence a quem? A Deus. Então, se ele quer igualar o que recebe profeta, igual aquele que é o profeta, ele vai fazer isso. Aí, de novo, ó, Deus escolheu os pobres para serem herdeiros no reino, mas vós desonrastes o pobre, perdeu o seu galardão. Você perdeu o galardão só pelo fato de não ter sido um bom recepcionista na igreja. Só por isso. Só porque não disse visitante, seja bem-vindo, uma presença é um prazer. Só por isso. Por ter feito uma acepção de pessoas, juiz de maus pensamentos, e na outra tradução, motivo perverso, motivo ruim. Aí Deus fala, como que eu vou mandar pecador para aquela igreja se eles não suportam nem os justos, quanto mais os pecadores? Versículo 6, mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Aí tem uma figura de linguagem aqui do apóstolo Tiago, primeiro que é retórica, e segundo, ele é irônico, chama-se ironia. Bem, a Bíblia é cheia de ironia. Jesus tinha um monte de ironia, tá? Um monte. Ó, ironia, às vezes, sarcasmo. Bem? Às vezes. Jesus usava muito, um monte. Você aprender a encontrar as ironias de Jesus, um monte de ironia de Jesus, aí você vai interpretar a palavra de Deus assim com bastante tranquilidade. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo? Ó Jesus, atacando. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo? Em verdade vos digo que nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Jesus está sendo irônico. 2 passarinhos, 1 centavo. Jesus valoriza mais os 2 passarinhos do que o carnavalesco que valoriza o centavo dele. Você vê. Depois Jesus fala, olha, os passarinhos eles não guardam em celeiro, contudo, o vosso Pai Celestial os alimenta. Aí lá vem Jesus com aquela mania dele, né? Quanto mais vós,
homens de pequena fé. Jesus pega os passarinhos e diminui você com o tamanho de uns pardais. Quanto mais vós, homens de pequena fé, comedores de alquices. Né? Mais ou menos isso. São as ironias de Jesus. Aqui Tiago fala: ué, quem te tirar para o tribunal? Quem te processa? Se você bater no carro de um pobre aqui, pode ser que ele para e fala: vamos na oficina ali, a gente acerta e está tudo beleza. Arranha o carro do rico. Você vai conversar com o meu advogado. Aí chega a conta para você. Você vai ter que pagar. Quando a gente trabalha para um rico opressor, o que ele faz? Ele te humilha. Te humilha. Eles são assim. Tiago fala: vocês honram aqueles que oprimem vocês e vocês desonram aqueles que Deus escolheu. Vós, ele fala, vós, tá vendo? Vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem e vos arrastam aos tribunais. Olha que a linguagem carregada. Arrastam, olha o verbo. Vai levando arrastado para o tribunal. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Não são eles que blasfemam, que zombam, que tiram sarro? Por que você é tão puxa-saco daquele que te humilha tanto? E por que você humilha aquele que te honra, te cumprimenta, te conhece? Essa aqui é a carta de Tiago, por enquanto. Vamos lá para o nosso café? Nos arrasta para um café. Vamos lá. Sai pobre. Cheio, bondoso. Como ele tá feliz. Lavou assim,